Muita gente já respondeu correto aí, hein? Então, qual é a resposta? Vamos lá. Que é isto? Doença arterial obstrutiva periférica. É esse o caso clínico do que eu coloquei nos stories hoje. E vamos lá, vamos ser justos, vamos começar com os elementos que eu dei pra vocês. Eu disse que na história do paciente já estava a resposta. Então, gente, quando a gente pensa aqui em tabagismo, a gente vai pensar o que é que vai vir na mente da gente, o que é que o cigarro faz. A gente vai pensar em disfunção do endotélio, disfunção endotelial, ou seja, eu vou ter uma lesão da parede dos vasos, eu vou ter processos inflamatórios acontecendo ali. Outra coisa que eu vou pensar em vasoconstrição. Toda vez que eu pensar em vasoconstrição, eu vou pensar na diminuição do fluxo sanguíneo para algum lugar. Menos sangue vai chegar lá. Então, menos sangue rico em quê? Em nutrientes e oxigênio. E aí eu vou pensar, consequentemente, em isquemia, lesões isquêmicas, toda vez que eu pensar nesses elementos aqui. Outra coisa que acontece com o cigarro: espasmos vasculares. Corroborando vasoconstrição, corroborando isquemia. Outra coisa que eu tenho que pensar: o cigarro também aumenta a oxidação do colesterol ruim, do LDL colesterol. Esse paciente, ele tem placas, vocês vão ver que a gente vai discutir um pouquinho, placas de ateroma, ele tem aterosclerose, ele tem placas de gordura dentro das artérias. E o tabagismo vai fazer o quê? Vai piorar a oxidação das gorduras, do colesterol na parede dos vasos. Então vai piorar a fisiopatologia do que ele já tem. Outra coisa que está lá na resposta: hipertensão arterial sistêmica. Se eu penso em hipertensão arterial sistêmica, eu vou pensar em quê? Em rigidez da parede das artérias. Vai falar no sentido de uma doença arterial. O que acontece na hipertensão arterial sistêmica? O que é pressão arterial? A pressão arterial é um produto, né? Uma multiplicação aqui entre o débito cardíaco e resistência vascular periférica. Eu vou ter que pensar numa pessoa, num paciente que tem uma resistência vascular periférica aumentada. Aumenta a resistência vascular periférica. Vou pensar em que também? Hipertrofia estrutural da parede das artérias. Paredes arteriais hipertrofiadas, paredes arteriais com maior rigidez, eu tenho dificuldade de suprimento sanguíneo. Então, esses dois já falariam muito no sentido de que o paciente possui uma lesão isquêmica. O que é isquemia? Isquemia é quando alguém está sofrendo a falta de sangue, de oxigênio, de nutrientes. Então, o que é que acontece numa lesão isquêmica? A área que recebe aquele sangue, aquele suprimento sanguíneo, ela vai começar a ficar sofrida. Eu não aguento mais receber tão pouco. Então, é hora daquele tecido fazer o seu drama, né? Não aguento mais receber tão pouco. O que é que vai acontecer? Eu vou morrer, porque tudo que não se rega, se mata. O organismo tenta se adaptar, né? Aquele menor aporte de oxigênio e nutrientes, mas chega uma hora que não dá, que o corpo não consegue. E aí, começam a acontecer os processos inflamatórios e aquele tecido começa a morrer. É o que a gente chama de necrose. Quando a isquemia começa a maltratar o tecido, começa a acontecer a morte das células. E outra coisa que já estava na própria pergunta é quando eu disse que o paciente já sofreu um acidente vascular encefálico e ele já é revascularizado no miocárdio. Ou seja, essa mesma coisa já aconteceu em outros lugares. Outra coisa que a gente vai ter que pensar, quando eu mostrei lá a foto da lesão, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é o que? Localização. A localização dessa lesão, ela é distal. Quando uma lesão ocorre por obstrução arterial, essas lesões, as lesões isquêmicas, elas tendem a ser distais. Ou seja, a obstrução acontece nos vasos de menor calibre e ocorre de forma distal. Por quê? Porque quem é mais fácil de obstruir? Um vaso com um lumen maior ou um vaso com um lumen menor, com um calibre menor? Vasos de menor calibre vão ter uma obstrução completa de forma mais rápida, né? Mais fácil do que um vaso de grande calibre. Então, a localização dessa lesão é outra coisa que faz a gente pensar: opa, lesão de localização distal, acredito que vai ser uma lesão por obstrução, né? Doença arterial periférica obstrutiva. Outra coisa que vai fazer a gente pensar, que não foi citado no caso, mas é dor. O paciente que tem uma lesão isquêmica é uma lesão que dói muito. Pense numa região que não está recebendo o suprimento sanguíneo adequado. Aquilo ali vai doer bastante. Outra característica da dor é uma dor neuropática. Pensa que não é só a pele lá que não vai receber sangue, o nervo também não vai receber o suprimento sanguíneo de oxigênio e nutrientes adequados. Então aquele nervo vai sentir dor neuropática. A dor neuropática é uma dor que queima, uma dor que formiga, é uma dor que pode causar uma claudicação intermitente. Sempre que a gente falar em claudicação intermitente, na verdade a própria claudicação ela já é a dor. Então a dor ao deambular é outra característica desse tipo de lesão. Já se fosse uma lesão venosa, por exemplo, é uma lesão que tende a não doer. Mas a gente tem que fazer uma diferença: o seguinte, esse paciente é diabético, então cuidado com isso também. Neuropatias diabéticas, pessoas que têm problemas com diabetes vão ter uma menor sensibilidade, né, na periferia dos nervos. Então é difícil de estabelecer isso quando o paciente é diabético. Outra característica aí que dava para matar a charada na foto é a coloração. Qual é a coloração de uma lesão isquêmica?
É uma lesão que inicialmente ela é pálida. A palidez vem do quê? Falta de suprimento sanguíneo, sangue que não chega. Outra coisa é cianose. Por que a lesão fica cianótica, roxeada? Dá pra ver nesse outro dedinho daqui. Por que fica cianose? Porque o fluxo nos capilares sanguíneos é lento, então a velocidade do trânsito do sangue é bem lenta. O sangue fica muito rico em CO2. Sangue rico em CO2, cianose. Ou as lesões mais graves, elas ficam numa coloração de eritrocianose, ou seja, vermelho arroxeado, é uma isquemia intensa, é antes da gangrena, né? Outra coisa importante aí é que normalmente essas lesões, o corpo tende a escapar. Gente, o organismo é muito inteligente, então ele tenta escapar dessa injúria através do estabelecimento de uma circulação colateral. Então outras arteríolas, outras pequenas artérias, elas vão tentar compensar essa obstrução naquela artéria principal, vamos dizer assim. Então elas vão tentar achar vias de chegar sangue no tecido. E essa circulação colateral é importante porque é uma fonte importante de compensação do organismo. E aí eu vou mostrar pra vocês o exame, que foi a primeira coisa que eu perguntei quando ele me mostra uma lesão como essa, quando o paciente diz que é tabagista, quando o paciente diz que teve outros eventos de vasculares, né, no histórico dele. A primeira coisa que eu perguntei, você já fez algum Doppler arterial de membro? Às vezes você pode perguntar de forma mais facilitada. Mas ele disse, sim, tá aqui na minha bolsa. Deixa eu ver, vamos ver o que tá lá? Agora a gente vai achar, sabe o que é a causa da lesão, tá aqui. Isso aqui é um ecodoppler de artérias. Ateromatose difusa acentuada com oclusão das artérias femoral, superficial e tibial anterior e fluxo monofásico nas artérias poplite, tibial, posterior e fibular. Fluxo por colateral. Tem um monte de coisa importante aí, não tem? Quando ele diz ateromatose difusa, ele está dizendo qual é a causa da obstrução. Qual é a causa da obstrução? A formação de uma placa de ateroma. É uma placa fibrogordurosa. Então eu tenho fibrose, tenho gordura que vai obstruir, diminuir a passagem de sangue para aquela periferia, no caso de uma obstrução periférica, né? E aí eu tenho principalmente o colesterol no centro, né, na gordura da placa, eu vou ter a fibrose também, e depois essa placa ela pode acumular cálcio, calcificar, endurecer ali na parede dos vasos e virar uma placa bem consolidada de ateroma. Outra coisa que é importante que tá aí é quando ele diz assim, fluxo monofásico. Lá da semiologia, semiotécnica da avaliação do pulso, a gente vai lembrar que todo pulso, o pulso normalmente ele é bifásico ou trifásico. O que é o pulso bifásico? Sístole, diástole. É sentido, né? Porque o ecodoppler ele vai verificar o fluxo sanguíneo. Então, sístole vai ser uma onda, diástole vai ser outra onda. E o que é um pulso trifásico? Aquela parede arterial que é tão boa, tão elástica, que ela dá aquela elasticidade extra da parede da artéria, vai dar a terceira onda. O pulso ele pode ser bifásico ou trifásico. Na hora que eu vejo isso aqui, fluxo monofásico, o que é que ele está me dizendo? É doença arterial periférica. Por quê? A diástole não está sendo sentida aqui, só a sístole está mexendo. Outra coisa é por fluxo colateral. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que as artérias já estão tão comprometidas, o fluxo sanguíneo já está tão comprometido, que o corpo, sabido, já arrumou de inventar um fluxo colateral. Então tá aqui, gente, você fazendo a pergunta certa para o paciente, você vislumbrando os fatores de risco correto e como cada fator de risco afeta a saúde da pessoa, você já faz uma pergunta que tem ecodoppler? Tem. Tá aqui na minha bolsa. Você já viu o que é que aconteceu. Já matou a charada. Outra coisa que é importante é, meu Deus, o que fazer? A primeira pergunta, vascular, encaminha para o cirurgião vascular.